linha direta com Deus, caia de joelhos em oração para vencer momentos difíceis e mudar de vida. Substitua o medo pela fé. Gilcler Regina, editora Viseu. Narração do próprio autor. Sumário. Introdução: a grande casa de Deus, a oração da fé e gratidão, aprenda a aprender, o medo, a paz, sinais dos tempos e de esperança, quando o casamento está com problemas, deixe-me dizer quem é você, uma bússola para minha vida, uma história real do pastor Max Lucado, orações da semana. Você ora ou pede que orem por você? A flor da honestidade, as qualidades que moldam você. A oração remove pedras. Pelo amor de Deus, não tome o nome de Deus em vão. A riqueza que ofusca a fé. Fé voando para ser feliz. Substituir o medo pela fé. Certo? Errado. Esperança na tristeza. Você tem um buraco no coração? Lambendo feridas. Gratidão pelo que somos e temos. Foi salvo pela oração. Conclusão. Introdução. Conversar com Deus, acalmar o seu coração, ter a oração como uma linha direta com o Senhor, confidenciar os temores do seu coração, vencer momentos difíceis, vencer o medo e a angústia, buscar o consolo de um pai, perceber que os milagres estão ao seu redor, exercer a gratidão, refletir com as histórias de superação e melhorar o seu relacionamento com a vida, com sua família, seu trabalho ou seus negócios e buscar um sentido verdadeiro para a vida é o objetivo deste livro. Ser feliz não é ter um céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalho sem fadigas ou relacionamentos sem desilusões. Ser feliz é encontrar na força da oração o perdão, a esperança nas batalhas, a segurança no palco do medo e amor nos desencontros. Conversar com Deus numa linha direta é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios e incompreensões e períodos de crise que por vezes vivemos. É deixar de ser vítima para se tornar autor da própria história e, na oração, encontrar um recôndito da sua alma e agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Este livro é para todas as pessoas que abriram o coração para mudar de vida e assim estão buscando a Deus com a chama da esperança acesa no coração para reabastecer e renovar suas forças. Ao substituir o medo pela fé, uma narração de algumas trajetórias de dificuldades e tristezas pelas quais passei, e a mão do Senhor esteve sempre em cima de minha cabeça, me tirando de situações que pareciam perdidas. Algumas vezes na vida nós desvirtuamos do caminho e criamos uma Babilônia para a nossa vida. Mas ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado, precisamos uns dos outros. Essa é a definição da comunhão dos santos quando nos reunimos pela fé, seja em família, seja na igreja ou em qualquer outro lugar. Quando caímos de joelhos em oração, mudamos nossa vida, acalmamos o coração e encontramos paz e harmonia. E por que não, resultados maravilhosos mesmo em nossa vida de trabalho. A compreensão da oração
de conversar direto com o Pai é algo sagrado. Uma vida que não é baseada em Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde, irá desmoronar. Como lemos em Deuteronômio 30:15, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Vivemos um mundo de escolhas e estas irão determinar o nosso caminho. Saiba escolher uma conversa direta e franca com Deus e sua vida tomará um sentido maior que jamais você imaginou. Vamos nesta viagem juntos? Gilcler Regina. Caia de joelhos em oração para sua vida mudar. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6:6. A grande casa de Deus. Depois de ensinar sobre a felicidade e sobre honrar a lei, Jesus ensinou acerca de dar, orar e adorar. A oração do Senhor, um modelo de oração, na verdade a oração dos discípulos e deve ser a nossa renovação diária. Ao afirmar que habitaria na casa do Senhor para todo sempre, leia Salmos 23:6, Davi não estava dizendo que queria viver separado do povo, mas que ansiava por estar na presença de Deus. Talvez você vá pensar assim: mas ele era Davi, o poeta, o príncipe, o guerreiro matador de gigantes, o rei. E talvez você continue dizendo que ele não teve carro para abastecer, roupas para lavar, fraldas para trocar, boletos para pagar, e finalizaria dizendo: pois é, eu também adoraria viver na casa de Deus, mas agora estou emperrado com os problemas deste mundo real. Deixe-me discordar de você. É justamente o oposto. Você está a um passo da casa de Deus. Onde quer que você esteja, qualquer que seja o momento, seja na sua empresa, no seu escritório, trabalhando em casa, pescando num sábado ou caminhando numa praia. Apenas uma decisão o separa da presença do Pai. Você não precisa mudar o seu CEP nem trocar de vizinhos. Tudo o que precisa é mudar de percepção. É a oração presente em sua vida. Quando o seu carro fica preso no trânsito, você pode entrar na capela do Pai. Quando você está viajando de avião ou aguardando no aeroporto, você pode entrar na capela do Pai. Quando seus funcionários o depreciarem, ou o seu chefe, ou o seu concorrente, sente-se no balanço da varanda da casa de seu Pai. Ele o confortará. Ele não é uma casa de tijolos. Você não a encontrará no mapa. Ela não estará nos classificados de imóveis. Você a encontrará na Bíblia Sagrada. E naquele quarto fechado, que não precisa ser um quarto, conversando com o Pai em oração. Você já viu a casa, os cômodos, já está familiarizado com o desenho e espaço, mas há chances que você jamais o tenha considerado um projeto de casa. Você enxergou uma oração. De fato, é uma oração ao Senhor. Crianças decoram, fariseus recitam, estudiosos fazem suas teses, porém quero desafiar você a fazer algo diferente. Quero que moremos nesta casa. Jesus providenciou mais do que um modelo de oração. Ele nos providenciou um modelo de vida. Sim, aqui está a grande casa de Deus, dentro da qual os filhos foram programados a viver com Ele para sempre. O rei Salomão escreveu em Provérbios 17:20: o coração alegre serve de bom remédio,
mas o espírito abatido virá a secar os ossos. A oração cura um coração triste. Assim como a essência da flor é o perfume, a essência da felicidade é a alegria. Ela é irradiante como a luz do sol, trazendo satisfação e prazer, e isso desfaz os laços de tristeza, de tédio, e faz nascer o sol no coração. Ore sempre a Deus pedindo esta alegria no coração que te transforma, dá sentido à sua vida e traz o perfume desta flor para o seu coração. Com essa alegria vem a saúde, a formosura do rosto, servindo como um bom cosmético e espantando um espírito abatido. A medicina comprova que a alegria cura quase todas as enfermidades. A oração por alegria de vida alivia tensões, remove ansiedades, apressa a cura. Quando sorrimos, o nosso corpo produz endorfina e essa produz bem-estar. Segundo estudos do Dr. Sang Lee, em seu livro Liberte-se, mostra que as endorfinas são formadas sob a influência de estímulos positivos como esperança, alegria e amor. A alegria é o remédio mais barato que está ao alcance de todos, indistintamente. Seus efeitos são excepcionais. Comece a usá-lo. Ore por isto. Quando sorrimos, colocamos em ação 16 músculos, mas quando estamos com fisionomia de chuva, geralmente carrancudos, tensos, fechados, tristes, colocamos 73 músculos em atividade, levando aos outros uma mensagem triste, de angústia ou de opressão. Se você quer melhorar sua saúde, agradeça a Deus por sua vida e ore por alegria. As portas da grande casa de Deus estão te esperando. A oração da fé e gratidão. A oração feita com fé irá curar o doente e o Senhor o levantará. Se errou, será perdoado. A oração de um justo é poderosa. Tiago 5,16. Quantas vezes saí para fazer uma caminhada, mas com o coração despedaçado? Nestas horas, eu conversei muito com Deus. Pedi sempre para fortalecer a minha fé através do Espírito Santo, agradecendo por tudo, inclusive pelo problema que estava vivendo, que me fez enxergar a realidade e pedindo para Deus colocar a mão sobre a minha cabeça e resolver a minha vida. Não sei quantas vezes fiz isso, mas sei que foram muitas e muitas vezes, e fiz com a fé de que Deus sempre vai estar comigo, colocando a serenidade, paz e calma em meu coração, com o consolo do Espírito Santo. Quando tudo se resolve, não dá para descrever a paz, o sentimento de felicidade interna. Você se sente igual quando está se preparando para uma viagem de férias, ou mesmo na viagem com sua família reunida e feliz. Um sentimento de gratidão pela vida. Nós temos mania de grandeza, de querer riqueza, de não passar problemas financeiros, mas quando oramos, pedimos serenidade e paz, que nenhum dinheiro do mundo consegue comprar. Ore pela sua paz, pela paz de sua família, pela paz no mundo, e tenha gratidão pela vida. Olhe em sua volta e você contará mais bênçãos do que imagina. Lembre-se sempre, aquilo que você tanto reclama é a prece de alguém. Sim, alguém está orando para ter o que você tem e tanto reclama. Não seja menor do que você já é diante do Pai. Aprenda a aprender. Conheço uma história antiga, dizem ser verdadeira, de um homem que morava no alto de uma montanha. Todos os dias ele descia até o sopé da montanha para buscar água. Ele trazia consigo 2 baldes
sendo um balde novinho na mão direita e um velho balde na mão esquerda. Enchia-os de água e subia novamente a montanha. Passado um tempo, começou a notar que o balde velho chegava lá em cima, quase sem água. Foi quando percebeu que ele estava todo rachado e vinha perdendo água pelo caminho. Diante disso, ele concluiu que aquele velho balde havia se tornado inútil e o aposentou, encostando-o num canto, e comprou um outro balde novo. Agora, usava 2 baldes novos. Certo dia, observou lindas flores crescendo apenas de um lado do caminho. Era justamente o lado pelo qual ele passava com o balde rachado. Então se deu conta de que o balde velho havia se tornado um importante regador. Portanto, era útil. Se numa época desempenhamos um trabalho que agora não podemos mais exercer, outra função surgirá. Podemos nos reinventar e continuar sendo úteis. Sempre pensei no modelo japonês, que por muito tempo, quando uma pessoa se aposentava na empresa, era convidado a ocupar uma cadeira no conselho de administração. Ao contrário de muitos lugares que acham que se tem idade ou vai para casa ou vai para o asilo. Ora, reinventar-se é algo para novos e para idosos, ou seja, para todos. Vivemos num mundo mutante e a metáfora do balde, seja ou não uma história verdadeira, retrata bem a questão. O que vai mudar é a maneira de contribuirmos no meio em que vivemos. E para a sociedade, fica uma lição e um conselho: deixar de lado o preconceito, porque tem muito idoso com espírito jovem, com inteligência e expertise acumulados, inclusive para se reinventar. O medo. Não foram poucas as vezes que nos armamos de força e coragem para conquistar algo importante em nossas vidas. Falo isso por mim e por várias pessoas que conheci ao longo da vida. Pode ser a luta por um cargo, um emprego, um trabalho, uma venda, o fechamento de um bom negócio, ou mesmo uma meta, ou até um ideal. Porém, após a conquista, começamos a vacilar, a duvidar e acabamos perdendo aquilo que havíamos conquistado. Ficamos mais preocupados em não perder do que em ganhar. Uso a metáfora do futebol que diz que time que entra para empatar, portanto com medo, acaba perdendo de 1-0. Você lembra da passagem bíblica em que Pedro andou sobre as águas? Ele olhou para Jesus, armou-se de fé e coragem e começou a andar sobre a superfície do lago. Mas quando percebeu que havia conseguido algo impossível, sua fé fraquejou, teve medo e afundou. Assim somos nós, quando atingimos metas difíceis em nossa vida e nos sentimos incapazes de mantê-las, ficamos inseguros e medrosos, bloqueando nossas capacidades, tornando-nos impotentes para conservar aquilo que conquistamos. Para que o medo não faça você perder o que já conquistou, tire os olhos de seus fracassos. Reconheça e valorize suas vitórias. Para você, muito antes de ler este livro até o final, vale uma reflexão. O medo já fez você perder o que conquistou? A paz. Bem, falamos do medo. Vou para um outro lado. Você pode possuir tudo na vida, mas se não tiver paz, de nada valerá. Você pode não possuir nada na vida, mas se tiver paz, estará com tudo. Na linguagem financeira ou do mundo dos negócios, eu te chamaria de milionário. A paz não se compra, não se vende, não se aprende nos bancos escolares, nem em qualquer outro lugar. Ela brota de dentro do coração. Da mesma forma que uma fonte brota das profundezas da terra, despertando em todos a vontade de beber e se refrescar em suas águas. Essa deve ser uma oração diária em nossas vidas, para que tenhamos serenidade,
mesmo em momentos difíceis. As pessoas que possuem paz trazem essa fonte dentro de si. A paz que você quer já existe em você e ao seu redor. Afinal, somos criaturas feitas por Deus. Para experimentá-la, é preciso desligar-se de tudo aquilo que lhe provoca inquietação interior e ligar-se a coisas que concorrem para a harmonia interior de sua alma, como o canto dos pássaros, o céu estrelado, o brilho da lua, os raios do sol e o perfume das flores. Toda a natureza nos transmite paz e você faz parte dela. Aliás, você foi a maior criação do Senhor. Então, para você refletir, a paz não depende do que você possui, mas da forma como você desfruta daquilo que possui. Sinais dos tempos e de esperança. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, na sigla em inglês, órgão da ONU, Organização das Nações Unidas, se o aquecimento global continuar se agravando como vem acontecendo, 25% de todas as espécies de plantas e animais da Terra poderão ser extintos até 2050. Esse mesmo órgão assegura que se todo o gelo da Antártida derretesse, o nível do mar aumentaria 61 metros. Isso seria aterrador se levarmos em conta que um aumento de apenas 6 metros afundaria várias capitais próximas do mar. Não é alarmismo, é algo que está fora do controle. O ser humano vê diante de si um quadro de terror, desolação e morte. Como explicar que pessoas destruam vidas e sonhos com tanta impiedade? O que o ser humano de nossos dias esconde no emaranhado de sua mente? Por que algumas vezes é fraterno e solidário e em outras vezes é tão selvagem e cruel? Algo anda mal no âmago do coração humano. Parece que o trem da vida saiu dos trilhos e está perigosamente desgovernado a uma enorme velocidade. Tudo isso é inegável e um absurdo doloroso, mas é real. O desencontro de uma natureza enlouquecida, as ações perversas do próprio ser humano, as guerras desgovernadas e sem sentido, matando de crianças a adultos e idosos e destruindo tudo, as pandemias, a fome e tantas outras loucuras mostram apenas o que está à superfície do cenário dos acontecimentos. Mas atrás da cortina dos fatos, algo se aproxima, inexorável, silencioso, com passos firmes. O simples espectador o desconhece. Entretanto, um livro o registrou há muitos séculos. Jesus disse: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Isso está registrado em Mateus 24, 32, 33. O que está próximo? A que se referia Jesus quando pronunciou estas palavras? A resposta a essa pergunta pode mudar o rumo da história. Sim, de sua história, de suas lutas, de seus dramas e tragédias, da história e do destino das pessoas que você mais ama. Sim, a história de um conflito milenar, estranho, transcendental. O mundo já é um fruto maduro para ser colhido. A Bíblia Sagrada registra que Cristo volta para colocar um ponto final à história do mal, do pecado. Há um lugar no céu para você, e nada será sem igual sem a sua presença. Você é a coisa mais preciosa que Jesus tem na terra. Assim como você é, com suas alegrias e tristezas, com suas lutas e conflitos, com seus acertos e seus erros. Ele veio morrer na cruz por você e voltou para levá-lo ao paraíso. Você está pronto? A resposta é sua.
Neste momento, pare a leitura, dobre seus joelhos e faça uma oração, porque ela te dará paz e alegria. Quando o casamento está com problemas. Nós lemos em 1 Coríntios 7:3. O marido deve oferecer à esposa o afeto que lhe é direito, e a esposa deve oferecer o mesmo ao marido. Quando eu faço uma oração, eu descubro que o casamento perfeito não existe. Aprendi a lidar com as imperfeições, principalmente as minhas, e olha que tenho que me corrigir diariamente. Há momentos em que me pergunto se o casamento vai sobreviver aos desafios que enfrentamos. Se o casamento é um pacto divino, por que é tão difícil evitar que a santidade do amor seja contaminada? Só a oração como resposta. Peço a Deus para refrescar minha memória de quando nos conhecemos, dos maravilhosos momentos da juventude que nos fizeram aproximar, mesmo em tempos financeiros muito difíceis. E hoje rogo a Deus para superar as dificuldades da convivência diária e a opção que fizemos pela partilha nos dias juntos. Que eu me disponha a deixar passar os pequenos desentendimentos que nada significam se comparados às grandes bênçãos que partilhamos em nosso relacionamento. Ensina-me, Senhor, a confiar nas passagens mais difíceis, a amar nos momentos de desacordo e a acreditar, apesar das lágrimas, que há uma base forte de compromisso que nos ajudará nesta e nas futuras tempestades que surgirão em nosso caminho. Que assim seja. O escritor americano James Dobson diz que um bom casamento não é aquele onde reina a perfeição. Ele diz que o bom casamento é um relacionamento onde uma visão positiva supera uma infinidade de coisas insolúveis. Baseando-me nas palavras do rei Salomão em Provérbios, eu não tenho dúvidas que é mais feliz quem vive numa humilde cabana em paz do que alguém que mora numa mansão cheia de contendas. Assim, a nossa oração por paz e alegria dentro do casamento deve ser feita pelo marido e pela esposa. E tanto quanto o outro, promovam a paz, a harmonia e a serenidade. É isso que mantém o casamento. Deixe-me dizer quem é você. Quero lhe falar sobre pequenas dores que nós temos. Será que Deus importa com nossas pequenas dores? O que importa a você, importa a Deus. Você provavelmente pensa que isso é verdade quando se trata de coisas grandes, quando surgem dificuldades realmente grandes, como morte, doença, pecado, desastre. Aí você sabe que Deus se importa. Mas, e a respeito das coisas pequenas, menores? E quanto a patrões aborrecidos, pneus furados, cachorrinhos perdidos? O que dizer de pratos quebrados, voos atrasados, dores de dentes, um HD danificado, uma briga em casa? Tais coisas têm importância para Deus? Deus tem um universo para fazer funcionar, planetas para manter em equilíbrio, presidentes e reis para supervisionar. Tem ainda guerras com que se preocupar, pandemias e fome para tratar. Quem sou eu para falar da minha unha encravada? Mas fico feliz por você ter perguntado isso para mim. Deixe-me dizer quem é você. Na verdade, você é herdeiro de Deus, você é eterno, você tem uma coroa, você é um sacerdote santo, você foi escolhido antes da criação. Acima de tudo, mais significativo do que qualquer título ou posição, está o simples fato de que você é filho de Deus. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados
filhos de Deus, o que de fato somos. Quando nós lemos lá em 1 João 3,1, o que de fato somos. É como se o apóstolo João soubesse que alguns de nós balançaríamos a cabeça e diríamos: não, eu não sou famoso, eu não sou importante, eu não tenho sucesso na vida, não, eu não. E João acrescentou aquela frase: o que de fato somos. Como resultado, se alguma coisa é importante para você, é importante para Deus. Então, meu irmão, vai em frente e conte para Deus o que está doendo. É importante para Deus. Deus não vai achar isso uma tolice. Ele não vai mandá-lo embora, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Assim, vamos nos aproximar do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Saiba, Deus se importa com as pequeninas coisas em nossa vida. Pode acreditar. Se é importante para você, é importante para Deus. Fale com Deus em oração. Você tem essa linha direta com Ele. É só abrir o seu coração. Ele irá te ouvir e te consolar. A oração é o ombro de Deus que nem sempre usamos. Uma bússola para a minha vida. Algumas passagens bíblicas que dão um sentido à nossa vida nos oferecem um GPS neste caminho. Eclesiastes 8:1. Não há nada melhor que ser sábio, sabendo interpretar o sentido da vida. Atos 17:21. Deus determinou os tempos para eles e os lugares exatos onde deveriam habitar. Romanos 8:28. Sabemos que Deus fez tudo pelo bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo os planos dele. 1 Coríntios 15:58. Sejam fortes e firmes, sempre produzindo muito no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é desperdiçado. Eclesiastes 7:5. Concentrei-me com todas as minhas forças, estudando, explorando e buscando sabedoria, o sentido da vida. Salmos 25:4, 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmos 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Nem sempre reconhecemos nosso ajudador quando ele está perto, mas ele vem. Ele sempre está perto, está conosco, ele nos segue, seja por meio da bondade de um desconhecido, de uma conversa com um amigo no café, ou pela majestade de um pôr do sol, ou ainda do mistério de um relacionamento, do sorriso da pessoa que nos ama, ou de uma pergunta inocente de uma criança. Ele está conosco. Graças a uma palavra agradável ou um conselho na hora certa, ele estava oferecendo seus ombros. Você já sentiu a sua presença? Se é assim, livre-se das suas dúvidas e coloque-as no chão. Não se sobrecarregue com elas. Você não é candidato à insegurança e à desmotivação. Você não é cliente do fracasso. Você pode confiar em Deus. Ele lhe tem dado o amor dele. Esse é o maior conforto e o verdadeiro sentido para a nossa vida. Por que você não lhe oferece suas dúvidas? Se você estiver à beira de um abismo, você entra com o passo que Deus entra com o chão. Confie em sua fé e não em seus sentimentos. Você se sente espiritual todos os dias? Claro que não, mas os seus sentimentos não têm impacto sobre a presença de Deus. Nos dias em que não se sentir perto de Deus, confie em sua fé
e não em seus sentimentos. A bondade e a misericórdia seguirão você todos os dias. Você consegue medir? Então faça a sua medida pelos olhos de Deus e não pelos seus. Há ocasiões em nossa vida que somos andarilhos, nos sentindo sozinhos, sem lar, sem família, desorientados, dias difíceis de se ajudar e difíceis de se amar. Em épocas como estas, se você está na travessia deste deserto, lembre-se de uma coisa simples e caia de joelhos para ouvir isso. Deus ama você. Sabe por que Ele te segue? Porque você é da família. E Ele te seguirá todos os dias de sua vida. Preste atenção ao seu redor. Veja o quadro grande e não o pequeno. Talvez o seu lar esteja ameaçado. Talvez a sua saúde. O resultado imediato pode ser sofrimento. Contudo, o resultado ali na frente pode ser achar um pai que você nunca conheceu, um pai que seguirá você por todos os dias de sua vida. Deus pode ajudá-lo a suportar todas as batalhas da vida. E este pai restaura seu casamento, seu relacionamento e sua saúde. Salmo 145:1. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Uma história real do pastor Max Lucado. Ao ler a história do grande escritor e pastor, o americano Max Lucado, me vi em algumas situações semelhantes que me fez chorar e cair de joelhos diante de Deus. O Senhor Deus promete guiar aqueles que lhe obedecem e confiam nele, e estes precisam explorar a palavra de Deus. Dependa de Deus em cada área da vida, e Ele o guiará, irá te proteger e te confortar. A história se passa quando o escritor estava atrasado para uma noite de autógrafos, porque à tarde em outro evento estiveram autografando para pessoas que formaram filas longas, e o mesmo ele esperava para este evento em que se atrasara. Preocupado com o atraso, ligou com antecedência dizendo que estavam atrasados e que chegariam logo. A gerente da loja disse que não precisava ter pressa. Ele ainda insistiu, mas e as pessoas? E a gerente respondeu que nenhuma delas parecia estar com pressa. Ele ainda disse nenhuma delas. Até que chegaram à loja e, felizmente, como ele diz, entre aspas, a multidão havia triplicado de 2 para 6 pessoas. Ele precisou de apenas 10 minutos para autografar os livros e ele disse que não e deixou o livro na mesa. Constrangido por sentar-se sozinho à mesa, bombardeou a última pessoa com perguntas sobre seus pais, escola, previdência social, festa de aniversário favorita, e contra as suas súplicas, ela teve que ir embora deixando-o sozinho na mesa. Uma grande pilha de livros e nada de gente para adquirir os livros e ele autografar. Ele então perguntou à gerente se ela havia feito divulgação e a mesma respondeu que sim, acima do normal. Perguntou-lhe então se fizera outros eventos com autógrafos e ela disse sim, com grande retorno. Por fim apareceu um cliente e lhe perguntou se ele escrevia livros, pegando um de seus livros, folheando o mesmo. Ele respondeu que sim, e se ele queria que autografasse, e o outro respondeu não, obrigado, e deixou o livro em cima da mesa. Segundo o pastor Max Lucado, naquela noite, Deus acertou o alvo, para que ele não se esquecesse de sua leitura diária, escrita pelo rei Salomão em Provérbios 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sua vida é como um hotel, com certos quartos sinalizados com a placa "Não perturbe". Abra um destes quartos a Deus, seja você um empresário, um profissional, um atleta, um artista, um vendedor ou líder de uma equipe. Entregue o treino à execução de Deus. Quebre a sua rotina.
Não importa qual seja seu papel na vida, ou sua ocupação ou sua profissão. Viva cada aspecto da existência para honrar a Deus. Ainda revendo estudos do pastor, chegamos à mensagem simplesmente Jesus. Jesus guardou o coração dele. Se ele o fez, não deveríamos fazer o mesmo? Sim, com absoluta certeza. Como lemos em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus quer que o seu coração seja fértil e frutífero. Ele quer que você tenha um coração como o dele. Esse é o objetivo de Deus para você. Ele quer que você pense e haja como Jesus. Mas como? A resposta é surpreendentemente simples. Podemos ser transformados se tomarmos uma decisão: submeter os seus pensamentos à autoridade de Jesus. É fácil passar por cima da importante reivindicação feita por Cristo na conclusão do Evangelho de Mateus 28:18. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus afirma ser o chefe, o dono, o comandante supremo do céu e da terra. Ele tem a última palavra em todas as coisas, especialmente de nossos pensamentos. Ele possui mais autoridade, por exemplo, do que os seus pais. Talvez os seus pais digam que você não tem valor, mas Jesus diz que você é precioso, e ele tem autoridade sobre os seus pais. Ele possui mais autoridade sobre você do que você mesmo. Provavelmente você diga a si mesmo que é muito mal para que possa ser perdoado, mas Jesus tem uma opinião diferente. Se der a ele autoridade sobre sua mente, então os seus pensamentos de culpa não serão mais permitidos. Jesus tem tanta autoridade sobre as suas ideias. Suponha que você tenha a ideia de roubar um supermercado. Jesus, contudo, deixou claro que roubar é errado. Se você já entregou a ele a autoridade sobre os seus planos, então o plano de roubar não tem mais permissão de permanecer em seus pensamentos. Se você tem um plano de realizar um negócio, ou construir uma empresa, ou sobre sua carreira profissional, sob a autoridade de Jesus, se for da vontade dele, a prosperidade estará presente em sua vida. Entende o que quero dizer quando falo de autoridade? Para que tenhamos um coração puro, sem maldade, devemos obrigatoriamente submeter todos os nossos pensamentos à autoridade de Cristo. Se estivermos dispostos a fazê-lo, ele nos transformará para que sejamos como ele, simplesmente Jesus. Para você refletir e cair de joelhos em oração, que pensamentos você precisa submeter à autoridade de Jesus hoje? Orações da semana. Domingo. Bondoso Pai Celeste, hoje é um dia especial, pois é dia de estarmos contigo em tua casa. É o dia em que especialmente lembramos a ressurreição de Jesus. Eu te agradeço por enviar Jesus ao mundo, que perdoou os meus pecados e me deu a vida eterna. Agradeço-te por conhecer a tua palavra. Peço a ti, meu Pai, que abençoe este dia para que seja um dia dedicado a ti. Fortalece a minha fé e enche o meu coração de esperança, paz e amor. Acompanha-me durante esta semana e conceda-me a tua bênção. Amém. Segunda-feira. Amoroso Deus, eu te agradeço por mais um dia. Esteja ao meu lado e abençoe este dia. Orienta-me para que eu possa, em todas as minhas atitudes, dar o meu testemunho do teu amor para todas as pessoas que convivem comigo. Sou grato por me conceder dons e talentos para que eu possa usá-los em minha vida. Peço a tua proteção e orientação neste dia e permite que eu vá e volte em segurança ao meu lar e livra-me de todo mal. Amém.
Terça-feira. Senhor, meu Pai Celestial, Tu me concedeste um novo dia. Agradeço por minha família e pelos meus amigos. Peço que esteja sempre ao lado de todas as pessoas que me são queridas e as encham de paz e amor. Agradeço-te, Senhor, pela saúde, pela graça da vida e pelo Teu Filho, Jesus Cristo, o meu Salvador. Reconheço que nada mereço da Tua parte, a não ser castigo pelos meus pecados. Rogo-te humildemente perdão pelos meus erros e todo o mal que fiz. Confiando no perdão em Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Quarta-feira. Misericordioso Deus, os meus dias estão em Tuas mãos. Venho a Te agradecer por todas as bênçãos derramadas em minha vida. Muitos problemas podem surgir em meu dia, mas eu sei que eles não poderão me destruir. Jesus está ao meu lado e cuida de mim. Tu, Senhor, és a minha esperança. Em Ti tenho apoiado todos os dias da minha vida. Fica comigo, Senhor, e usa-me como Teu instrumento para levar o Teu amor e a Tua palavra ao meu próximo. Amém. Quinta-feira. Meu Deus, Tu és o meu Deus forte e poderoso que não abandona os seus filhos. Quero neste dia pedir pela paz mundial, pela cura das doenças, pandemias e que o Senhor leve o conforto e a paz ao coração de todas as pessoas. Senhor, Tu és a fonte de toda a paz. Oriente os Teus filhos para que iluminem este mundo. Eu preciso de paz, Senhor. Não a paz que o mundo pode dar, mas a paz que vem de Ti, a paz que é concedida pela fé em Jesus Cristo e que enche o nosso coração de esperança. Obrigado por tornar tudo isso possível por meio de Jesus. Amém. Sexta-feira. Misericordioso Deus, tem piedade de mim e cura minha alma, pois estou sempre em pecado contra Ti. Perdoa-me e fortalece neste novo dia a minha fé em Jesus Cristo como meu Salvador. Agradeço-te, meu Pai, por me conceder mais um dia para que possa viver a minha fé. Orienta-me, Senhor, para que eu aproveite as oportunidades que Tu me dás para testemunhar ao meu próximo. Amém. Sábado. Grandioso Deus, eu Te agradeço por ter me acompanhado durante toda a semana. Peço-te que neste sábado estejas comigo e minha família, não permitindo que nenhum mal nos aconteça. Reconheço que durante a semana que passou, eu errei contra Ti, pecando com maus pensamentos, palavras, ações e omissões. Fortalece-me para que eu não peque mais. Ajuda-me, Senhor, a ser mais forte espiritualmente e concede-me também saúde e paz, hoje e sempre. Amém. Você ora ou pede que orem por você? Muitos tentam uma devoção diária, mas têm dificuldade em concentrar-se, assim como a leitura da Escritura ou fazer uma oração. Todos nós somos ocupados. Assim, ao invés de passar um tempo com Deus, pedimos que outros o façam. Deixamos que eles nos falem o que Deus está dizendo. Se esta é a sua atitude, se as suas experiências espirituais são de segunda mão e não de primeira, vai aqui um desafio. Você faz isso em outras áreas de sua vida? Será que você faz isso com suas férias? Você deixa outra pessoa comer por você? Certas coisas ninguém pode fazer por você, e uma delas é o seu tempo com Deus. Portanto, não terceirize sua conversa com Deus. Não terceirize a sua oração diária. O que é uma oração, senão uma conversa entre você e Deus? A flor da honestidade. Esta é uma história antiga e que entendi que deveria fazer parte deste livro, por mostrar a cada um de nós o valor da honestidade.
O cenário é um reino onde o príncipe queria se casar, e como se tratava de escolher a futura princesa, era necessário que ele elegesse uma moça na qual pudesse confiar cegamente. Aconselhado por um sábio, ele resolveu convocar todas as jovens da região para encontrar a que fosse mais digna. Vieram ao palácio as mais belas e ricas moças. Dentre elas, havia uma muito simples e humilde, filha de uma das servas do palácio, e a muito nutria pelo príncipe um amor secreto. Cercado por sua corte, o príncipe anunciou o desafio: darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que em 6 meses me trouxer a flor mais linda será a futura princesa. A moça humilde pegou sua semente, plantou-a num vaso e, como não tinha muita habilidade na arte da jardinagem, cuidava da terra com toda a paciência e ternura, pois pensava que, se a beleza das flores surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisaria se preocupar com o resultado. Passaram-se os 6 meses e nada brotou, mesmo tendo a jovem tentado de tudo. E embora soubesse que nada tinha para mostrar, estava consciente de seu esforço e dedicação e iria comparecer à presença do príncipe, nem que fosse para vê-lo pela última vez. Chegou o dia da nova audiência. A moça compareceu com seu vaso sem planta e viu que todas as outras pretendentes tinham conseguido ótimos resultados, pois cada uma trazia uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Finalmente veio o momento esperado. O príncipe entrou e observou cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, ele anunciou o resultado, indicando a filha de sua serva como sua futura esposa. Todos os presentes começaram a reclamar, dizendo que ele havia escolhido justamente aquela que não havia conseguido cultivar nenhuma planta. Foi então que calmamente o príncipe esclareceu a razão de seu desafio. Ela foi a única a cultivar a flor da honestidade. Todas as sementes que entreguei eram estéreis e delas nada poderia nascer. Para refletir, por muitas vezes isso acontece em nossa vida. Para não decepcionar os outros, procuramos demonstrar aquilo que não somos e, com isso, acabamos desagradando aos outros e a nós mesmos. Seja qual for a sua situação, cultive a flor da honestidade. Cultive a flor da verdade, pois esta sempre prevalecerá cedo ou tarde. Provérbios 3, 3, 4. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. As qualidades que moldam você. Quando você é demitido e seu chefe enaltece suas qualidades, mas te fala que você não foi competente o suficiente como os outros funcionários, ele foi justo, leal e honesto com você. Esse mesmo conceito vale para relacionamentos pessoais. Não nos afastamos de amigos que nos valorizam. Homens e mulheres não se divorciam ou se separam quando se amam, e se o fazem, alguém está equivocado. A questão é: o que torna uma pessoa valiosa a ponto de ser promovida e não despedida? O que torna alguém valioso a ponto de ser considerado seu melhor amigo? O que torna um casamento tão valioso a fim de se amarem por toda a vida? O rei Salomão, no livro de Provérbios, nos revela 4 qualidades que, quando desenvolvidas, podem fazer qualquer pessoa ser valorizada pelo próximo
seja na vida pessoal, familiar ou profissional. 1. Diligência. Esta palavra nos mostra inteligência com persistência. Se você tentasse derrubar uma árvore com um martelo, teria de trabalhar pesado. Seria persistente, mas não diligente. Levaria horas ou até dias para fazer o trabalho. Mas se usar uma serra elétrica, a cortaria em minutos. Não seria um trabalho nem de longe pesado, mas estaria trabalhando de forma muito mais inteligente. Para compreender essa primeira qualidade que Salomão nos diz, lemos em Provérbios 20:11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. A qualidade chamada diligência tem como palavras-chave pureza e correção. Pureza não apenas no sentido moral e ético, mas de uma obra, um trabalho na sua forma mais pura. E correção, ele a coloca mais no sentido que podemos entender como honestidade, algo de persistência com inteligência. Em outras palavras, prontidão, competência, eficácia, ou seja, sem atrasos e sem desculpas, dentro do mais elevado nível que transforma sua vida em resultados. 2. Bondade e integridade. Numa pesquisa com alunos do ensino médio, 80% admitiram ter colado nas provas. Assim, peões e diretores de empresas não são suficientemente honestos. Traições acontecem nos lares. Aqui estamos falando da falta de integridade. Na sociedade em que vivemos, da gratificação instantânea, do levar vantagem em tudo, a bondade também é coisa rara. Quando Salomão diz que o amor e a fidelidade deveriam ser presos ao pescoço como uma joia, é justamente quando um ser humano fala, seus olhos brilham e suas palavras e atitudes emanam essas qualidades, bondade e integridade. Sendo assim, ele não precisa tentar ser bom e honesto porque essas qualidades se tornaram parte do que ele é. Por que é tão fácil mentir? Quando a maioria de nós procura pensar em alguém desonesto, geralmente pensa em outras pessoas e não em nós mesmos. A verdade é que, se incluirmos mentirinhas aparentemente inofensivas e omissão consciente de fatos relevantes, somos desonestos. São 3 os motivos que levam à desonestidade: a necessidade de se autopromover, de se proteger e de manipular os sentimentos e ações das outras pessoas. Os 3 são um equívoco. Qualquer lucro ou qualquer sucesso obtido de forma desonesta será sempre efêmero e as consequências serão duradouras e acabarão pesando mais do que o sucesso relâmpago. A cada desonestidade, vamos nos tornando insensíveis e mais desonestos e desenvolvemos uma nova capacidade de mentir. Cedo ou tarde, isso passa a ser o nosso normal, o nosso dia a dia. A desonestidade vem em 2 formas: a verdade distorcida ou escondida. Essa desonestidade já destruiu vidas, casamentos, empresas, carreiras e até governos. 3. Generosidade. Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Os psicólogos falam que as 2 maiores motivações da vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. Se você ler as palavras de Salomão, irá perceber que a generosidade age diretamente sobre essas 2 motivações. Se você tivesse uma varinha mágica que garantisse o seu sucesso, as suas necessidades materiais por toda a vida
e uma prosperidade cada vez maior, quanto ela valeria? Salomão coloca essa varinha nas tuas mãos. Tudo o que você precisa fazer é se tornar uma pessoa generosa. Generoso é aquele que dá uma parte do que tem para suprir as necessidades do seu próximo e o faz sem esperar receber nada em troca. Embora o rei fale do aspecto financeiro e material, a generosidade não se limita a isso. Não é preciso ser rico para ser generoso. Generoso é você ofertar o melhor de si. Como sempre, eu trabalhei essa questão em muitas centenas de palestras. Não se preocupe em dar o melhor para seus filhos. Dê a eles apenas o seu melhor. Veja a história do faxineiro que lava banheiros todas as noites dos dias da semana e durante o dia cuida de sua esposa doente. Doava o que tinha, o seu tempo, suas palavras gentis, sua consideração, seus gestos. Um ser humano feliz, mais feliz do que muitos. E aqueles que não são generosos? Salomão diz que estes ficarão pobres. Pode não ser pobreza financeira, mas o pior dos mundos, a pobreza da alma. 4. Graciosidade. Provérbios 11:16. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. A palavra graciosa em hebreu engloba bondade, paciência, delicadeza, elegância, bom gosto e fineza. Significa mostrar estas qualidades às outras pessoas sem levar em conta o que é esperado e merecido. É provável que Salomão tenha usado a palavra referindo-se às mulheres por acreditar que essas qualidades parecem ser mais inerentes a elas do que aos homens. A verdade, no entanto, é que essas qualidades são raras, tanto nos homens quanto nas mulheres. Como viajo muito, tenho que aguardar inúmeras vezes em aeroportos, voos atrasados, conexões, e fico sempre impressionado com o comportamento impaciente das pessoas, quando não grosseiros, e que parece ser o mais comum atualmente. A graciosidade tem a ver com sua escolha em ser grato. Sim, grato pela vida, por tudo que o cerca. Quando temos essa consciência de que coisas que possuímos são dádivas, é mais fácil ser gracioso com as outras pessoas. Nesses momentos, aprendemos a ter bondade quando estamos com raiva e vontade de revidar. Corrigimos o outro com delicadeza e generosidade. E fazemos isso sem esperar nada em troca. Fazendo isso, nas palavras de Salomão, a honra lhe será dada e tudo o que ela proporciona. A oração remove pedras. A oração com Jesus nos mostra sentimentos presentes em todos nós e em como devemos enxergá-los em nossos corações. Podemos falar de vergonha, amargura, desânimo, ansiedade, desilusões, e a lista é grande. Os vales da vergonha são profundos, os desfiladeiros da culpa são infindáveis, as paredes da construção têm uma cor escura. Pare de olhar para trás, esqueça as tragédias de ontem. Eu sei, os fracassos são facilmente lembrados, os problemas vêm muito fácil em nossa lembrança, mas sábios são aqueles que estão acima de suas feridas. Quando escalamos a vida, as pedras no caminho podem se transformar em montanhas quando deixamos o nosso pensamento nos levar. Quando desligamos a luz para dormir e o pequeno relógio começa a brilhar, ou uma cortina mal fechada traz a luz da lua, aquele pequeno brilho, seja na fresta da cortina ou do relógio, parece muita coisa, e muito maior na percepção que temos no momento. Assim é a vida, quando colocamos os problemas na frente de nossa escalada, quando perdemos a humildade da fé
que nos mostra que Ele, Jesus, ainda remove estas pedras que criamos. Você não fica velho simplesmente por um determinado número de anos. Você fica velho ao desistir de seus ideais. Os anos deixam sua pele enrugada, mas você não pode deixar que eles cheguem para enrugar a sua alma. E afinal, também vemos velhos jovens e jovens velhos. Você é tão velho quanto a sua última ideia nova. Quando um trem entra num túnel e o mundo fica escuro, você pula dele? É claro que não. Você fica sentado, firme e confia no engenheiro que projetou uma saída. Assim é a oração, uma linha direta com Deus que remove todas as pedras do caminho. As tempestades fazem parte da vida. Chegam muitas vezes sem aviso. Seus golpes são violentos. Se você está no meio de uma tempestade, sabe muito bem do que estou falando. Se você não está, sabe tão bem quanto eu que ela pode constar da previsão do tempo para amanhã ou vir sem nenhum aviso. Minha oração é que este livro o ajude a estar preparado para dias de tribulação e a descobrir alguma palavra, alguma história, algum versículo ou algum pensamento que o convença de que Deus está com você. Eu espero que você tenha na lembrança a mesma voz que acalmou a fúria do mar da Galileia. Ela pode acalmar a tempestade que assola sua vida. Segundo Coríntios 1:3-4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. João 14:1-2. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Pelo amor de Deus, não tome o nome de Deus em vão. Quando Deus ordena que não tomemos o seu nome em vão, o pedido vai muito além de apenas pronunciar: ai, meu Deus. Tomar o nome de Deus em vão é dizer acreditar nele, mas blasfemar na primeira dificuldade ou perigo. Os especialistas em imagem dizem que você é seu marketing, e sua imagem é a recomendação da sua personalidade, especialidade e até mesmo sua crença. Como acreditar em alguém que diz, mas não faz? Em liderança, nós sempre falamos que você não precisa pegar na massa, mas tem que entender da massa. Geralmente questionamos quem faz propaganda de produtos para emagrecer e aparece obeso na telinha. Ou alguém que oferece implantar cabelo, mas é totalmente calvo. Não vou dizer que é regra, mas é a imagem que se vende. Seria um equívoco dizer que a expressão "ai meu Deus" seja algo errado, mas o dilema está em carregar o nome de cristão sem efetivamente cumprir esse papel. Tomar o nome de Deus é crer nele, mas blasfemar na primeira dificuldade. Aí sim está o erro. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então tem que tratar o seu semelhante com amor e respeito, pois ele também carrega ser feito à imagem e semelhança do Pai. A riqueza que ofusca a fé. Como uma pessoa pode sobreviver à prosperidade? Ao lermos a Escritura Sagrada, o livro de Ageu, escrito 520 anos antes de Cristo, nos mostra que 20 anos se passaram desde que Israel voltara do cativeiro da Babilônia
E o povo rapidamente esqueceu as lições dos representantes na política, que o povo tem memória curta, esquecendo-se facilmente de administrações desastrosas. O povo de Israel sofreu muito na Babilônia. Trabalharam arduamente com colheitas fracassadas e o dinheiro que ganhavam não era suficiente para o sustento. Então, voltamos nossos olhos para o retorno do exílio. Em 20 anos de prosperidade, esqueceram totalmente das lições do sofrimento. Eu noto que às vezes ter muito pode fazer as pessoas perderem a noção do que é mais importante. Eu te pergunto, você é rico neste presente mundo? O que é ser rico? Se você tem os recursos, tem saúde, tem educação para ler este livro sagrado, a Bíblia, você é rico. A abundância de posses oferece perigo de ofuscar a verdade espiritual. Neste caso, não importa quão poucas sejam suas posses também, existe uma progressão previsível da pobreza para o orgulho. Como assim? O ser humano pobre ora e trabalha e Deus ouve e abençoa. O ser humano humilde enriquece e se esquece de Deus. O ser humano pobre e fiel se torna um ser humano rico e orgulhoso. Deus nos fala no livro do profeta Oséias, escrito 715 anos antes de Cristo, na passagem de 13:6. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Neste momento vemos que o ser humano rico e orgulhoso cai sob o julgamento de Deus. E como podemos evitar isso? Como uma pessoa pode sobreviver à prosperidade? A resposta é não sendo soberbo, sim, sendo humilde de coração, não pensando por um momento sequer que você teve alguma coisa, que acumulou bens. Isso é bênção de Deus para a sua vida terrena, mas a Escritura deixa claro que não são seus, suas ações, seu dinheiro em espécie, seus fundos de previdência. No ano 1405 a.C., Moisés nos escreve em Deuteronômio 10:14: Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Um livro da Escritura, 1 Crônicas 29:11, escrito provavelmente pelo profeta Esdras, entre os anos 400 e 500 a.C., nos diz: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Faço uma sugestão para você. Liste suas 10 maiores prioridades para hoje e para sempre em sua vida. No seu cotidiano, você vai se renovando. Onde a leitura diária da Bíblia e a oração se posicionam nesta lista? Suas coisas, leia-se trabalho, bens, ocupação, o impedem em criar o foco nas coisas espirituais? Mude suas prioridades até que sua agenda reflita a vontade do Senhor. Sua paz é mais importante que a riqueza. Em hipótese nenhuma estou falando que você não pode adquirir bens, prosperar, pois a parábola dos talentos nos mostra que o que mais produziu foi o mais abençoado. Aqui estamos falando de fé e oração, de uma conversa diária com o celular da fé, o privilégio que temos de conversar com Deus. Esse celular da fé chamada oração é poderoso. O médico e escritor Dr. Alex Carrel, autor do livro O Homem, Esse Desconhecido, nos fala da realidade desta linha direta com Deus. No meu caráter de médico, tenho visto enfermos que, depois de tentarem, sem resultados, outros meios terapêuticos, conseguiram libertar-se da melancolia e da doença pelo sereno esforço da prece. É esta, pois, no mundo, a única força
que parece capaz de superar as chamadas leis da natureza. Quando colocamos que a riqueza ofusca a nossa fé, deveríamos olhar o exemplo de Salomão, que pediu a Deus sabedoria e não pediu riqueza, e Deus lhe deu riqueza e sabedoria. O grande presente é Jesus, que supre os nossos mais profundos anseios e necessidades humanas. Ele preenche a alma, trazendo a paz, perdão, alegria, felicidade, vida e salvação eterna. Esta sim, a verdadeira riqueza. O profeta Isaías escreveu o livro bíblico que leva seu nome nos anos 650 a.C., na passagem 40:31, onde nós lemos: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Fé, voando para ser feliz. Alguns confundem fé com esperança, mas fé é mais do que isso. A fé é composta de confiança e esperança. Ela crê no invisível, está baseada em certezas, evidências, realidades, o que por si só é confiança. A minúscula palavra fé possui o maior poder ao alcance do ser humano. Esse poder é ilimitado, que Jesus disse no Evangelho escrito no ano 60 depois de Cristo, de Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. No mundo materialista que vivemos, muitos questionam a fé por ser ela abstrata, invisível, não palpável. Estes têm a percepção onde só acreditam no que veem, ou seu sentido físico percebe. Mas a fé é tão real quanto o amor, que também é abstrato. Não podemos vê-lo ou palpá-lo, mas podemos senti-lo. Então a fé é uma virtude divina que preenche a lacuna de nossa alma, pois sem ela perderia o sentido futuro da própria existência. Ser feliz com a fé é poder enxergar no escuro, no opaco, é voar em nuvens tempestuosas, é ter alegria apesar das angústias, desgraças, desastres, pandemias, perdas irreparáveis, doenças, desemprego, falências, decepções. Sim, é sobreviver a tudo isso e saber que depois destas nuvens tem um sol sempre a brilhar. Quando tudo falhar por aqui, dinheiro, tecnologias, confiança humana, podemos ser amparados nos braços da fé. Ela nos sustenta como tem sustentado milhões de pessoas por séculos e mais séculos. Se estivermos em algum lugar isolado, de preferência fora da cidade, numa noite bem escura, é possível enxergar até 3.000 estrelas. Porém, se olharmos o céu pelo telescópio, poderíamos ver milhões de astros. A grandeza espacial, se tomarmos a velocidade da luz de 300.000 quilômetros por segundo, em apenas um ano, a luz pode percorrer quase 10 trilhões de quilômetros e, por meio de novas tecnologias, podem ser alcançadas bilhões de anos-luz. No entanto, o telescópio da fé é mais poderoso, porque alcança em um segundo o próprio trono do Senhor Deus. Nós temos essa linha direta, esse celular da fé potente e extraordinário chamado oração. Será que caímos de joelhos diante desta grandeza? Essa calmaria em nosso coração nos faz descansar nos braços do Senhor, que criou tudo o que existe e governa tudo. Essa fé faz desaparecer o temor do futuro, as incertezas da vida, dando esperança ao doente, alento ao abatido, coragem ao desanimado, força ao cansado, certeza ao vacilante e dá poder para enfrentar com serenidade o nosso fim nesta terra, na certeza de um acolhimento celestial. No ano 64 depois de Cristo, o imperador romano Nero mandara incendiar um bairro da cidade de Roma. Parece que as coisas não deram certo e o incêndio destruiu 10 das 14 áreas da cidade.
devido à irresponsabilidade de seus atos, como quase sempre vemos isso em política, ele precisava arrumar um bode expiatório e o novo preferido para tanto, na época, eram os cristãos. Então aconteceram muitas atrocidades para o povo. Muitos foram jogados nas arenas, outros foram utilizados como tochas humanas, queimados vivos para iluminar o jardim do louco imperador. E nesse ambiente, o apóstolo Paulo, que já havia sido preso, julgado e inocente, novamente é preso. Agora, ao invés de ter um julgamento, mesmo sendo cidadão romano, só houve 2 interrogatórios, e Paulo é condenado a ter sua cabeça separada de seu corpo. Você pode estar questionando, por que narrar uma parte desta história quando queremos falar de uma fé que nos faz voar para a felicidade? Vejamos as palavras de Paulo quando escreveu nos dias que antecedem sua morte por esta condenação estúpida ao seu discípulo Timóteo, registrada por este no ano 67 depois de Cristo, no livro 2 Timóteo 4, 6, 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A felicidade voa nas possantes asas da fé. Para aquele que tem fé, a esperança renasce no coração e abre-se uma visão de um futuro alegre que promete. Não há limite para este voo. Pessoas são curadas de doenças incuráveis, milagres são realizados. Ser feliz neste voo de fé é crer e confiar com a segurança no Deus eterno. Aconteça o que acontecer por aqui, Ele conhece os seus problemas, sabe de suas mágoas, sabe aquilo que te aflige, pois Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça ou mesmo quantos você perdeu. O Senhor Deus nos dá inúmeras promessas de que nos ama e está conosco. Confie. O livro de Salmos, como conhecemos, escrito por Davi, mas também há registros, segundo o pastor Max Lucado em sua Bíblia de Estudo Vida Plena, por escritos de Moisés e Salomão, e isso se passa entre 1440 e 430 a.C. Veja as palavras em Salmos 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, você já encontrou as razões para ser feliz como cristão? Veja, uma das necessidades básicas do ser humano é a segurança. Vivemos num mundo recheado de tribulações. Vivemos entre o medo e a revolta. Violências que nos assolam. Crimes acontecem diariamente, corrupção deslavada para todo lado, algo que apavora a sociedade, governos sérios, incertezas da vida. Sim, ser feliz é ter o refúgio do Pai, nas palavras do rei Davi no livro de Salmos 62, 7. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. E também na passagem de 27, 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Falar da felicidade em ter uma linha direta com Deus, palavras não descrevem, nem escritas ou faladas. Diante da magnitude do amor de Deus, se compararmos o amor de Deus em apenas um respingo do oceano, ainda assim não conseguiríamos sentir. Estar dentro deste amor é alegria e felicidade sem fim. Por isso o cristão é feliz. A paz é o anseio da alma e o ser humano é inquieto, perturbado. Vivemos assaltados por temores, medos, preocupações que se agigantam na mente, roubando esta paz e o sono. Onde encontrar esta tão sonhada paz
E este sono dos guerreiros? A resposta vem de Jesus, registrada num livro que foi escrito entre 65 e 95 depois de Cristo, o Evangelho de João, na passagem 16:31. Em mim tereis paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda na passagem 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nossa maior alegria? Não estamos sós, nem abandonados. Jesus nos assegura no Evangelho escrito por um coletor de impostos, chamado Mateus, cerca de 60 anos depois de Cristo. Na passagem 28:20, e eu sempre estarei com vocês, até o fim dos tempos. A oração fortalece esse sentimento de felicidade, porque oferece o bálsamo para nossas dores, conforto para nossas tristezas, esperança em nosso desespero e luz em meio à nossa escuridão. Substituir o medo pela fé. Não sei porquê, mas a vida da gente parece ser testada mais de uma vez. Mas aprendemos que temos sempre uma escolha a fazer, principalmente quando somos agradecidos, felizes e otimistas, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Quando eu vinha de carro, voltando de um trabalho, o volante travou e em seguida o carro passou em frente a uma carreta e um ônibus, numa curva, e foi caindo num precipício, quando inacreditavelmente um monte muito grande de formigas parou o carro no início da descida. Quem parou para me socorrer foi Dom Jaime, arcebispo de minha cidade, que estava vindo com seu motorista de um funeral de outro arcebispo de outra cidade. Eu vi neste quase acidente fatal um sinal de Deus. Na semana seguinte, a empresa da qual eu fora contratado há um ano para ser seu gestor, diretor, sendo sócio minoritário, simplesmente rompeu comigo. Posso te falar que esse é apenas um pequenino daqueles casos que causam tristeza em nossa vida, porque vários outros aconteceram, e quando começo a pensar neles, vejo o quanto o Senhor Deus colocou a mão, preservando a minha vida e a minha saúde. Para falar a verdade, desde minha infância, adolescência, cidade pequena, um jovem sem dinheiro, numa época que a discriminação por ser pobre era muito grande, fui tendo que substituir o tempo todo o medo pela fé. E é assim que cheguei até aqui. Acredito que o medo do problema acaba sendo pior do que o próprio problema. O medo do vírus acaba tornando os efeitos dele muito piores do que normalmente no seu caminho seriam. Quando ouvimos as promessas de Deus, entendemos que os cristãos são indestrutíveis até que o Senhor tenha concluído seus propósitos com eles. É justo, por exemplo, numa pandemia, buscar informações junto às pessoas que têm conhecimento científico para que tomemos as devidas precauções. Mas quero aqui dizer que ter fé, buscar a Deus em oração, é mais do que essencial. Ouça os médicos, tome as medidas apropriadas, mas substitua o medo pela fé e pelas orações. Lembrando aqui as palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu cerca de 60 anos depois de Cristo, aos Filipenses, na passagem 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Pense comigo, ao invés de se preocupar com possíveis catástrofes, preste atenção às oportunidades que estão batendo em sua porta, que estão à sua frente. Cuide-se e cuide dos seus e também dos outros. A fé remove montanhas. Penso nas palavras do Senhor, naquela passagem do Evangelho do médico Lucas, escrito cerca de 60 depois de Cristo, que narra sobre o terceiro dia após o sepultamento do Salvador, quando algumas seguidoras de Jesus foram ungir seu corpo com especiarias
e viram que a pedra que cobria o túmulo havia sido removida e o corpo desaparecera. Em seguida, 2 anjos apareceram a elas e perguntaram no registro da passagem 24:5-6: por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Refletindo sobre isso, fico aqui me surpreendendo com lamentos de escolhas que fiz ou desejando voltar a momentos no passado. Graças ao Salvador, podemos começar de novo. Sim, graças ao Salvador, podemos olhar para trás em busca da brasa de experiências brilhantes e maravilhosas que tive, e não somente as cinzas escuras. Quando trocamos o medo pela fé e oração, entendemos que devemos aprender com o passado em vez de viver nele. E quando vivemos a dádiva, isto é, o presente momento que o Senhor nos dá, olhamos para o futuro, não com medo, mas com fé. O medo impelia o apóstolo Pedro para fora do barco. Ele já esteve nessas ondas antes, sabia o que estas tempestades eram capazes de fazer, já tinha ouvido muitas histórias, já tinha visto destroços, conhecia as viúvas de outros pescadores, sabia que as tempestades podiam matar, e assim mesmo ele queria sair. Olhe nos olhos dele nesta noite e veja o medo, um terror sufocante que faz o coração disparar no peito. Mas desse medo nasceria um ato de fé, porque esta é frequentemente filha do medo. Se Pedro tivesse visto Jesus num dia claro, à luz do sol e com águas calmas, você acha que ele teria ido ao encontro de Jesus? Eu também acho que não. Os grandes atos de fé raramente nascem dos cálculos tranquilos. Quantas vezes ouvimos que mares calmos não formam bons marinheiros? Não foi a lógica que fez com que Moisés levantasse o seu cajado às margens do Mar Vermelho. Não foi o bom senso que fez Paulo abandonar a lei e adotar a graça. No início de cada atitude de fé, existe uma semente de medo, mas é pela fé que o mar é aberto ou que removemos montanhas. Certo? Errado. O que nos ensinam é que a melhor maneira de obter sucesso na vida é guardar para nós mesmos o máximo que pudermos. Afinal, qual é a primeira regra da sociedade do capital? Vencer a competição. Então agarre seu pedaço do bolo antes que o peguem primeiro, porque se você não fizer isso, ficará apenas com as migalhas. Certo? Errado. A vida não é um jogo em que se a outra pessoa ganha, eu perco, ou vice-versa. Não há necessidade de discutir quem fica com o pedaço maior do bolo. Só precisamos fazer um bolo maior. Afinal, quem disse que o bolo tem só um tamanho? Assim também é o tamanho do amor. Quando você tem um filho, acha que ele tem exatamente o tamanho do seu coração. Aí vem outro filho, e o que acontece? Sim, o milagre do amor, sem pestanejar. O seu coração dobra de tamanho e vem na medida exata dos 2 filhos. E assim, se tiver mais filhos, o tamanho continua aumentando. A capacidade do amor não tem tamanho final, assim como qualquer pai ou mãe sabe do que eu estou dizendo. Bem, voltemos ao tamanho do bolo. Uma história muito antiga se passa na Feira Mundial de 1904, quando Ernest Hemingway vendia o Zalábia, um waffle persa muito fino. Ele notou que um vendedor de sorvetes das proximidades ficara sem recipientes para servir os clientes. A maioria talvez tivesse torcido o nariz do tipo: esse problema não é meu. O que ele fez? Ele foi até o vizinho, sugeriu colocar uma porção de sorvetes no seu waffle, criando ali uma das primeiras casquinhas de sorvete do mundo.
Quando aprendemos com fé, oramos a Deus por isso, para tirar de nosso coração o egoísmo de querer só para si. Assim aprendemos a nos libertar da falsa mentalidade do ou eu ou você, e cria oportunidade para todos. Nós temos uma tendência em pensar que o mundo natural é cruel, duro e implacável. Basta assistir os programas na National Geographic e o mundo animal, os predadores mortais. Daí voltamos para o mundo do trabalho, dos negócios, e imaginamos que tudo ali também é na base da lei da selva. Mas a cooperação é uma estratégia tanto para a direção dos negócios como para o mundo dos predadores da selva. Um animal, quando encontra comida, geralmente é incapaz de ingerir mais do que precisa e divide sua comida com o grupo. Essa generosidade será recompensada quando ele tiver num dia ruim em que não caçou nada. Voltando ainda ao bolo, se você o comer inteiro, ficará doente. É surpreendente o que você consegue quando não se importa com quem leva o crédito. Todos queremos ser reconhecidos por aquilo que fazemos. Lá no fundo de nossa mente, muitos de nós têm uma plateia imaginária que aplaude ou oferece vaias dos nossos sucessos e fracassos. Mas isso nem é bom e não ajuda em nada a produção de nosso trabalho e de todas as coisas em nossa vida. Para começar, não há plateia. Todos estão envolvidos demais com seus próprios dramas para se preocuparem conosco. No final das contas, lembre-se que o amor é o que há de mais importante quando cerca de 55 depois de Cristo, Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, na passagem 13:13. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Certo? Quando a sua oração é essa, de fazer o seu e ajudar o seu próximo, sem julgar o outro ou ao menos ajudá-lo em mansidão naquilo que está errando e compartilhar oportunidades com ele, então a resposta é que estará fazendo a coisa certa e o que é melhor, estará em amor e este lhe proporcionando uma imensa paz. Esperança na tristeza. Não gostamos de dizer adeus a quem amamos, mas existem momentos em que isso precisa ser feito. A morte é parte real da vida. Cada um de nós precisa entregar a mão de alguém a quem amamos para alguém a quem nunca vimos. As Escrituras são surpreendentemente silenciosas sobre esta fase da vida, quando fala sobre o período entre a morte e a ressurreição do corpo. A Bíblia não grita, apenas sussurra. Estudando as palavras, mensagens do pastor americano Max Lucado, ele pergunta para si mesmo: de onde tiro essas ideias? E imediatamente nos responde através da Escritura, citando as palavras de Paulo, quando escreveu aos Filipenses, na passagem de 1:23, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Essa linguagem sugere uma partida imediata da alma depois da morte. E não é esta a promessa que Jesus fez ao ladrão convertido na cruz ao seu lado, conforme encontramos nos registros do médico Lucas em sua passagem 23:43, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Se você comemorar sozinho o aniversário de casamento este ano, Deus lhe falará. Se o seu filho foi para o céu antes do jardim de infância, Deus lhe falará. Se você perder um ente querido por causa da violência ou alguma doença, ou por esta pandemia, e seus sonhos tiverem sido enterrados por isso, Deus lhe falará. Ele fala com todos os que estão
os que já estiveram no terreno macio, ao lado de um túmulo vazio. Deus transforma nossa tristeza sem esperança em uma tristeza cheia de esperança. Mas como? Segundo as palavras do pastor Lucado, com base nas Escrituras, ao dizer-nos que iremos ver outra vez as pessoas a quem amamos. O coletor de impostos Mateus registra na Bíblia cerca de 60 depois de Cristo, na passagem de 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como não se emocionar? Saber que o Senhor estará conosco até o fim dos tempos? E saber que reencontraremos as pessoas que amamos aqui na terra? O discípulo e apóstolo João escreveu o Evangelho cerca de 65, 95 depois de Cristo. Na passagem de 16:20, ele nos diz: digo-lhes que certamente vocês irão chorar e irão se lamentar, mas o mundo irá se alegrar. Vocês ficarão tristes, mas esta tristeza se transformará em alegria. Você tem um buraco no coração? Talvez a ferida seja antiga e você está com raiva. Talvez a ferida seja recente e você está magoado. Uma parte de você está dilacerada e a outra está amargurada. Uma parte de você quer chorar e a outra quer lutar. As suas lágrimas são quentes porque vêm do coração. Há um fogo queimando dentro dele. É o fogo da raiva que está ardendo, está consumindo. Suas labaredas se levantam sob uma panela de vingança. E agora você precisa tomar uma decisão: apagar o fogo ou aquecer mais ainda? Superar isto ou pagar na mesma moeda? Deixar que as mágoas sejam saradas ou permitir que elas se transformem em ódio? Você está deixando que suas mágoas se transformem em ódio? Isto está funcionando? Esse ódio tem feito bem a você? Seu ressentimento lhe proporciona alívio e paz? Alguma alegria? Meu irmão, minha irmã, deixe que o buraco em seu coração seja curado. Permita-me repartir com você as palavras do evangelista Mateus, na passagem de 18, 23, 35, onde lemos: como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou alguém que lhe devia uma quantidade de prata, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então este caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com aquele que te devia, assim como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Seu coração está duro? Leve-o ao seu Pai. Você tem uma linha direta com ele. Você está apenas a uma oração de distância da ternura. Você vive em um mundo endurecido, mas não precisa viver com um coração de pedra. Você faria o que Jesus fez?
ele trocou um castelo impecável por uma estrebaria suja. Trocou a adoração dos anjos pela companhia de homens maus. Ele que poderia segurar o universo na palma da mão, renunciou a tudo isso para virar uma criancinha indefesa neste nosso mundo. Se fosse Deus, você dormiria na palha? Seria amamentado? Usaria fralda? Eu não, mas foi o que Cristo fez. Se você soubesse que aqueles a quem amou debochariam de sua cara, você ainda se importaria com eles? Cristo se importou. Ele se humilhou. Por quê? A resposta é simples. É isso que o amor faz. O amor põe o ser amado acima de si mesmo. O amor aguenta a parada até o fim. E Cristo deixou a eternidade sem fim para se limitar ao tempo, para se tornar um de nós. Diante de grandeza que nós humanos não conseguimos descrever, vir a tornar-se tão pequeno, nascendo no ventre de uma mulher, até poderia ter dito: pronto, chega, estou indo para casa. Mas ele não o fez. Ele não o fez porque ele é amor. Nas palavras registradas pelo discípulo João, na passagem de 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Lambendo as feridas. Enquanto isso, as possibilidades estão passando despercebidas, porque o cérebro está completamente ocupado por emoções negativas. Nas palavras do escritor alemão Eckhart Tolle, a dor que você cria agora vem sempre de alguma falta de aceitação, alguma resistência inconsciente. No nível do pensamento, a resistência é um tipo de julgamento. No nível emocional, é um tipo de negatividade. Quando você está para fechar um grande contrato, algo que você batalhou muito, só falta a assinatura do contrato e repentinamente vem aquele temido e-mail dizendo que o cliente voltou atrás. Você lê e relê o e-mail várias vezes e passa o resto da semana se lamentando e pensando no contrato perdido. A dor emocional, a momentos desagradáveis como este, não tem nada a ver com o que acontece ao nosso redor, e sim com o que está dentro de nós. Em um outro momento, quando você menos percebe, faz coisas que não queria fazer. Assim, todos nós amamos, erramos ou julgamos mal. Todos nós já fizemos uma coisa quando o coração mandava fazer outra. Mas não se deite com mágoas no coração. E o interessante é que sempre temos alguém para culpar. Ficamos com raiva, chateados, tristes e estressados. Supomos de forma equivocada que as causas dessa dor emocional são as circunstâncias, situações e pessoas que não atendem nossas expectativas. Então lemos as palavras de Davi no livro de Salmos, na passagem de 147:3. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. O profeta Isaías, entre os anos 700 e 650 a.C., escreveu o livro das Escrituras, na passagem de 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A chave que abre a porta para você ser invencível emocionalmente é a sua fé. E você está no controle, porque pode conversar com Deus em linha direta a qualquer momento. Não há terapia maior que essa. E Deus é Pai. Dá seus ombros para você se aconchegar. Ele te ouve pacientemente e te mostra o caminho. O rei Davi, no livro de Salmos, na passagem de 118, 5-9, nos escreve:
Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Gratidão pelo que somos e temos. Você é parte do plano de Deus. Você é tocado pela ternura de Deus e é um vitorioso na vitória de Deus. A gratidão vem de termos a perspectiva correta, de sermos capazes de olhar, ver o que temos e ser agradecidos, em vez de desejarmos o que não possuímos. Você sabe por que deve se sentir agradecido? Você é parte do plano de Deus. Você é tocado pela ternura de Deus e é um vitorioso na vitória de Deus. Que bênção maior pode haver? É inacreditável que alguém possa olhar para a benignidade, a fidelidade e a bondade de Deus e não experimentar nenhum sentimento de gratidão. Lembre-se do Senhor. Lembre-se de quem está no controle. Traga à memória sua bondade no passado. Recorde a proximidade de Deus no presente e lembre-se de seu poder para o futuro. Você se regozija com o que Deus tem feito em sua vida? E o que Ele ainda vai fazer? Peça a Deus que lhe dê um coração diariamente agradecido. Faça uma lista das coisas pelas quais você é grato e então dê a Deus o seu louvor. Salmos 26, 7, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Foi salvo pela oração. Muitas pessoas não têm suas orações porque não perseveram. É necessário ter, através da oração, a atitude de Jacó em sua ousadia sagrada de jurar: eu não te deixarei, a menos que a vossa graça estiver comigo. Gênesis 32, 26. Há muitos anos, relata uma história que um homem, na cidade de Nova York, visitou um conselheiro espiritual pedindo ajuda para curar uma supostamente incurável doença de pele. O conselheiro assegurou a este homem, desencorajado, que nada era incurável diante de Deus. Ele sofria fortes dores em suas costas e parte de sua boca e o lóbulo da sua orelha já haviam sido destruídos. O conselheiro pediu para esse pobre sofredor que ele fosse para casa e passasse 3 dias em perseverante oração, acreditando que seria curado. Durante esse tempo, ele não ingeriu nenhum tipo de comida, nem tomou nenhum tipo de remédio, mas ficou firme e orou. Ele foi instruído a passar 4 horas por dia, meditando algumas afirmações de cura a ele indicadas. O resto do tempo, ficava estudando as curas de Jesus no Novo Testamento. As afirmações que ele usou 4 horas por dia durante 3 dias, com a mente e o coração, foram essas: eu agora consagro minha mente e meu corpo a Deus. Eu estou agora determinado e pronto para me libertar das falsas ideias sobre mim mesmo e sobre os outros. Eu creio que Deus perdoa todos os meus erros. Eu agora vejo a mim mesmo como Deus me vê, com sua bondade e misericórdia, preenchendo cada célula do meu corpo. Eu estou limpo, puro, sadio e livre, conforme a vontade de Deus.
Eu agradeço ao Senhor pelo poder de cura e por satisfazer os desejos do meu coração e estar totalmente liberto agora para lhe servir. Esse homem foi perseverante na oração. 3 dias depois, quando retornou ao conselheiro, estava curado por Deus. O lóbulo da orelha e a boca estavam livres da doença. A dor se fora. Assim como Jesus curou o epiléptico, este homem comprovou que não podia ser curado por nada. Foi salvo pela oração. Marcos 9:29. Conclusão. Confie no Senhor, porque Ele é fiel nas mais de 7.000 promessas constantes na Bíblia Sagrada. Faça uma avaliação honesta da sua vida espiritual. A decisão é sua. A opção de mudança é sua também. O apóstolo Paulo disse aos Colossenses: pense nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Quando estabelecemos uma linha direta com Deus e caímos de joelho em oração, nossa vida está em Cristo. Deixamos que nossas atitudes sejam determinadas pelas coisas do alto. Assim, enxergamos, amamos, julgamos e agimos com a orientação do Espírito Santo. Não sou teólogo de formação. Minha área sempre foi a consultoria empresarial e palestras motivacionais, numa carreira de mais de 5.000 eventos. Mas de coração, sinto-me um instrumento, um missionário que leva a palavra e o conforto, e um ser humano que na quietude da alma está em oração e sempre pedindo ao Senhor que me oriente e ensine a orar cada vez mais como respostas para a vida. Espero que este livro seja mais um dos instrumentos usados pelo Senhor para te ajudar a lamber suas feridas e acalmar o seu coração e seguir para uma vida que Deus nos dá e reafirma, uma vida em abundância. Ore com Deus, com carinho. Um forte abraço e esteja com Deus. Gilcler Regina.